Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para contar um relato com vocês de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus há alguns meses atrás, né? Quase um ano, mais ou menos. Onde eu passei por uma situação de afronta, de calúnia e de que pessoas se reuniram e falaram algo ao meu respeito, inventaram algo ao meu respeito para pessoas. E eu não tinha como dizer se aquilo era verdade ou mentira, porque uma coisa eu tenho comigo, que quando é uma coisa que você está fazendo e alguém fala, ou você continua, ou você para de fazer aquilo. Mas quando alguém diz algo ao seu respeito que você não é, que você não faz, que você jamais pensou em fazer, fica difícil e é uma luta muito terrível, principalmente se o modo ao qual foi chegado até você, essa pessoa já te passou como se verdadeiramente você fosse aquilo e você estivesse fazendo aquela determinada coisa. Eu me lembro que eu entrei em um processo de tristeza muito grande, que durou mais ou menos uma semana, mais ou menos, muito grande, e que eu entrei em oração, eu pedia discernimento para Deus do que fazer naquela situação, porque foi algo muito ruim, né? E muitas das pessoas que estão aqui me ouvindo sabem que palavras, muitas das vezes, são aquelas que mais machucam, porque entram na sua mente e ficam ali te martirizando, né? E aí, com isso, eu peguei e falei para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda. O que fazer nessa situação? Porque essas palavras estão me machucando muito. E eu sentia que o espírito da depressão estava me rondando. E passou uns tempos, alguns dias, o Espírito Santo de Deus usou um pastor da minha igreja, me chamou no altar e falou que Deus tinha me livrado de um infarto, tinha me livrado do espírito da depressão e de um monte de coisas que Deus usou ele para falar lá. Só que na hora que ele falou que Deus tinha me livrado do infarto, eu me lembro que foi no dia que eu ouvi essas mensagens, né? Essa pessoa falou essas coisas sobre para mim, né? Chegou ali me corrigindo como se aquelas coisas fossem verdade. E eu fiquei muito triste, muito triste. Eu cheguei na minha casa, fui dormir, eu não conseguia dormir e deu uma dor muito grande nos meus olhos, que os meus olhos parecia que ia saltar para fora. Na madrugada, umas 5 horas mais ou menos, eu pedi ajuda para o meu esposo. Eu pedi para que ele me ajudasse e que ele pegasse uma toalha gelada para que eu colocasse nos meus olhos. E quando ele fez isso, foi aí que eu consegui dormir. Só que eu não sabia que naquele momento era sintomas de infarto por conta da pressão de algo que foi gerado por palavras. Então eu entrei num processo de oração com Deus, de jejum e oração. Foi a estratégia que Deus me deu para me livrar daquelas palavras. E eu me lembro que uma semana jejuando e orando, eu me levantei e fui me arrumar aqui no espelho do meu salão. Nisso que eu estava me arrumando de frente do espelho, eu senti uma mão pegando nas minhas costas, duas mãos, sabe? Uma pôs no ombro, outra no outro. E eu fiquei paralisada de frente do meu espelho e ouvi a voz de Deus dizendo assim: quem é você? Você é isso que estão dizendo? E eu respondia: não, Senhor. E ele me dizia assim: quem é você? Quem é você em mim? Quando ele me fez essa pergunta, quem sou eu nele? Eu pude refletir quem era eu quando ninguém via. Quem era eu quando eu estava no meio e quando eu não estava no meio de pessoas. Quais eram as minhas atitudes? E eu fui refletindo que eu era a mesma pessoa, que eu não inventava, tipo, eu não colocava uma máscara sobre mim para agradar ninguém. Eu era aquela pessoa perto da pessoa e era aquela pessoa nas costas da pessoa. Então eu não precisava de inventar histórias como aquelas pessoas levaram daquele jeito sobre mim, deduziram, eu acho que ela é isso, eu acho que ela é aquilo, e inventaram uma história baseada nesses achismos. E aí quando eu refleti que o Espírito Santo de Deus me mostrou quem eu era, porque infelizmente aquelas palavras foram tão horríveis que eu até me esqueci de quem eu sou. Quando meu esposo não me vê,
quando ninguém me vê, quando os meus líderes não me vê, quando filhos não estão por perto, quando eu estou sozinha, que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser e eu decido obedecer a Deus. Aí foi quando Deus trouxe essa reflexão em meu coração e falou: agora você vai ficar em silêncio, você vai ficar em silêncio e eu falarei por ti. E eu fiquei, irmãos, fiquei muda. Eu entrava em ambientes, só dava a pessoa, falava assim, Deus não me permitia abrir a boca. E graças a Ele por ter me dado esse direcionamento, foi quando Deus foi realmente abrindo as visões de algumas pessoas que se permitiram, né? Se permitiram ver verdades. E verdades essas que muitas das vezes virão aí. E esses dias o Espírito Santo de Deus me deu a ministração, que eu até coloquei aqui quase agora, né, nos aplicativos, que Deus está desarticulando artimanhas de pessoas que vai, né, em ambientes inventando fofocas. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado, porque você pode matar alguém, pode acontecer coisas terríveis com as pessoas, simplesmente porque você abriu a boca e falou algo que você achava, sem saber verdadeiramente onde está a verdade. Toma muito cuidado com você que ouve e você também que leva. Irmão, isso é muito sério. Tem pessoas saindo aí, falando isso e aquilo de pessoas sem saber o que se passa no coração e na mente daquela pessoa. Essas pessoas que foram falar isso, nem sequer conversa, porque eu não sou muito de conversar com muita gente por internet, telefone, mandar mensagem, conversar e ficar muito tempo conversando. Muitas pessoas que me conhecem sabem disso, que eu falo muito de Deus. Eu falo muito de Deus, que tem pessoas que se afastam de mim por esse fato de eu falar muito, mas a palavra também diz, né? Que o coração fala daquilo que... A boca fala do que o coração está cheio. Então toma muito cuidado, irmãos, ao abrir a boca, ao falar algo de alguém, nem se você tiver certeza daquilo. Toma muito cuidado. Se puder, defenda e não calunie, tá bom? Que Deus te abençoe.